Olá, meu nome é Daniel Joshimizu e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre probabilidade estatística. Probabilidade estatística pode parecer uma matéria muito densa e complicada. De fato ela é se nós formos nos aprofundar em cada assunto, em cada detalhe e tentar apresentar para uma pessoa normal. Mas os assuntos envolvidos fazem parte do dia a dia de todo mundo. Então eu quero fazer esse vídeo de uma forma mais leve, com exemplos do dia a dia, com exemplos que você pode visualizar e tentar deixar a matéria um pouco mais palpável. Primeiro, o que é probabilidade estatística? Bom, probabilidade vem do latim probare, que significa provar ou testar. No nosso caso, usamos o termo probabilidade quando vamos falar sobre um evento incerto, do tipo: qual é a probabilidade de existir vida extraterrestre? Se eu apostasse na Mega Sena da virada, será que eu ganharia? Qual é a chance? É justamente estes e outros problemas do tipo a parte de probabilidade da disciplina nos ajuda a resolver. Já a estatística estuda os eventos incertos de forma mais geral, resultando na frequência da ocorrência dos eventos com algumas finalidades, por exemplo, estimar o comportamento do tal evento no futuro. Então essa disciplina tem sua importância no curso de computação e nos cursos de exatas em geral, pois é através dela que de fato passamos a compreender os tipos de variações ou fenômenos aleatórios que encontramos com frequência neste meio. Bom, começaremos este breve panorama falando um pouco sobre estatística descritiva. Estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados. Essas técnicas variam entre gráficos descritivos, como histogramas, descrição tabular, como tabelas de frequências, e descrição paramétrica, como média ou mediana. De forma reduzida, podemos dizer que a estatística descritiva existe para que seja mais viável analisar uma grande quantidade de dados. Por exemplo, a companhia MB decide traçar um perfil sobre seus empregados para entender que tipo de melhoria pode fazer em suas instalações para que os operários produzam mais. Então decide recolher alguns dados sobre eles e organizar uma tabela. Essa tabela tem apenas 36 entradas, o que é muito pouco perto de algumas coletâneas de dados reais. Ainda assim, é muito difícil analisar e relacionar as informações para que se possa tirar alguma conclusão. Imagine então se houvesse mais de 10.000 entradas. Como no exemplo dessa tabela de frequências, agora podemos ter uma ideia exata das parcelas de empregados por grau de instituição. Ou seja, tomou uma grande quantidade de dados e uma informação muito mais palpável. Em seguida, o curso aborda probabilidade, conceitos e teoremas fundamentais. Aqui serão apresentadas algumas ideias básicas sobre o que é probabilidade, uma introdução a experimentos aleatórios, espaço amostral e algumas outras terminologias utilizadas no curso, como nos exemplos. Mediana. Mediana é o valor central de um conjunto de valores. Se eu tenho, digamos, o conjunto 1, 1, 2, 4, 5, a média desse conjunto é 2,6 e o elemento central é 2. Moda. A moda de um conjunto é o valor que mais frequentemente aparece nele. Se eu tenho o conjunto 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, a moda é 3, pois é o elemento com que mais tem ocorrências no conjunto. Desvio padrão. O desvio padrão, de forma resumida, é uma medida retirada a partir da variância dos dados de um conjunto em relação à sua média. E nos dá uma ideia de qual deve ser o erro se substituirmos um valor observado pela média do grupo. Esses conceitos são só alguns conceitos que são muito básicos e são muito utilizados e talvez, provavelmente, para tentar dar mesmo que a ideia mais básica possível de algum conceito, eu devo utilizá-los. Variáveis aleatórias. A variável aleatória pode ser vista como uma função numérica que relaciona os possíveis resultados de um evento a valores numéricos.
Por exemplo, eu tenho uma variável aleatória x. X conta a probabilidade de jogar o dado 6 vezes e resultar somente em valores pares. Como eu tenho 3 faces pares no total de 6 faces do dado, a chance de tirar par uma vez ao jogar o dado é de 3 sobre 6, ou 50%. Se visualizarmos os resultados do lançamento de 2 dados, veremos que temos no total 36 possíveis resultados, onde 9 deles são duplas de pares. O que faz sentido, já que em 2 lançamentos de dados sempre entram em uma dessas 4 categorias: ímpar, 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 par, par, ímpar e par, par. Ou seja, os 36 resultados são divididos em 4 partes de 9. Distribuições de probabilidade. Em distribuições de probabilidade, vemos como um dado evento espalha-se entre diferentes resultados do mesmo. Usando mais uma vez o exemplo de jogar dados, cada face do dado é um resultado. Como em um dado existem 6 faces, sua probabilidade associada é de 1, que é a chance total de ocorrência do evento, sobre 6, que é a quantidade total de probabilidades. Se eu jogasse uma moeda, a distribuição de probabilidade ficaria em 1 sobre 2, que é a cara e a coroa. É claro que essas são distribuições muito simples. O assunto tem muito a oferecer como distribuições contínuas, em que a natureza de um evento tem suas probabilidades espalhadas de forma contínua e em possivelmente uma quantidade infinita de resultados. Estimação pontual e intervalar. Estimação é o processo que usa dados amostrais para estimar valores desconhecidos, tais como média, desvio padrão, proporções, entre outros. Como o próprio nome sugere, pontual é quando fazemos uma estimativa para um único determinado parâmetro populacional. Já o intervalar é para intervalos de valores possíveis, dentro dos aceitáveis pelo parâmetro populacional. Por exemplo, numa determinada sala de aula, eu preciso descobrir a idade de João. É provável que João tenha uma idade aproximada do resto da turma. É claro que existe chance dele já ter reprovado de ano alguma vez e por isso ser mais velho. Assim como ele pode ser um gênio e ser o mais novo da turma. Como a probabilidade dessas situações ocorrerem são pequenas, assumo que extrair uma estimação pontual a partir da média da idade dos alunos é um bom chute. Escolho então 6 alunos e pergunto a idade deles. E as idades respondidas foram as que vocês estão vendo na tela: 10, 11, 11, 12, 11 e 10. Isso faz com que a média da idade desses alunos seja de 10,8 anos. O que é um bom chute, mas qual é a chance de estarmos certos? E se na verdade fosse uma sala de aula de yoga com muitos alunos de idades variando entre 30 a 80 anos? Bom, não vamos fazer cálculos aqui, mas extrair uma estimação intervalar significa justamente responder, por exemplo, dado este conjunto de idades de alunos, em que a média dessas idades é de 47,8 e um tal desvio padrão de 10,2 anos, se um novo aluno entrar, qual é o menor intervalo de idade que me dá 95% de chance de compreender a idade dele? Nesse caso, a resposta é de 44,2 a 51,4 anos. Isso significa que, obedecendo o comportamento do evento, se um novo aluno entrar, a chance dele ter entre 44,2 a 51,4 anos é de 95%. Análise de variâncias. A análise de variância é a técnica estatística que permite avaliar afirmações sobre as médias de valores observados e suas variâncias. Por exemplo, eu tenho uma fábrica com muitas máquinas que devem produzir 5 produtos por hora. Algumas dessas máquinas, de fato, produzem 5 produtos por hora. Outras produzem 4, outras produzem 6. Fornecidas outras características estatísticas do evento,
É justo dizer que uma máquina que produz em média 4 produtos por hora está desregulada? A análise de variâncias nos mostra que ela pode ou não estar desregulada dependendo das características do evento. Teste de hipóteses. Teste de hipóteses é uma parcela da análise de variâncias e nos responde problemas como enunciado da seguinte forma. Indivíduos saudáveis apresentam 14 unidades por ml de uma certa substância no sangue. Indivíduos doentes apresentam 18. Se após um tratamento envolvendo 31 pessoas doentes apresentarem uma média de 16 unidades por ml, o tratamento é eficaz? É algo aparentemente difícil responder por ser um valor justamente entre o bom e o ruim. Mas devido a dados do problema como desvio padrão e nível de confiança, o teste pode nos mostrar que existe uma resposta de fato. Então, o teste de hipóteses é a verificação de uma dada hipótese sobre um certo conjunto de dados, resultando em sua validação baseada na análise de uma amostra, através da teoria de probabilidades. Introdução aos modelos de regressão e aos modelos de séries temporais. Nestes dois temas, são apresentadas breves informações sobre modelos de regressão, que basicamente relacionam o comportamento de uma variável y com outra variável x, e modelos de séries temporais, que são modelos sobre dados observados onde y varia em relação a x determinado ao longo de um período de tempo. Por exemplo, João e Carlos são irmãos. João, cansado de ter suas festas de aniversários estragadas pela chuva, desabafa. Não é possível, todo ano chove no meu aniversário. Aí Carlos, que não aguenta mais as reclamações do irmão, diz: para com isso, João, aposto que a maioria dos anos não chove no seu aniversário. João responde: quer apostar então? Pago em dobro quando não chover. Então os dois firmam uma aposta, em que, se chover, Carlos terá que pagar 10 vezes a idade de João em reais. E caso não chover, João pagará o dobro dessa quantia para Carlos. Analisando matematicamente, x de t então é correspondente à idade de João. E o resultado em y é a diferença da conta bancária de João devido a essa aposta. Ou seja, se João ganhar a aposta, ele vai ter um saldo positivo na conta bancária. Se ele perder, ele vai ter um saldo negativo. Para ilustrar, no caso do aniversário de João de 20 anos, se choveu, y de 20 será equivalente a menos 400. E no caso do aniversário de 21 anos, onde não choveu, y de 21 será equivalente a mais 210. Bom, é claro que todos esses tópicos de probabilidade e estatística foram passados muito superficialmente. De qualquer forma, podemos ver este vídeo como um incentivo para mostrar que probabilidade pode ser divertida e aplicável não só em situações acadêmicas, mas também em muitas coisas que fazemos diariamente. Alguns livros recomendados para acompanhar o curso estão na tela. Deixe seu comentário e muito obrigado por assistir.